Vou conversar com a psicóloga Luana Menezes, graduada pelo IBMR, fundadora da Inspire Conexão, especialista em psiquiatria e psicanálise com crianças e adolescentes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a gente falar um pouquinho sobre este assunto que é tão importante para os brasileiros. Gente, apesar de 68% dos brasileiros relatarem sentimentos de ansiedade, mais da metade nunca buscou ajuda. Rapaz, que coisa. Luana, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso ponto de vista. Um prazer conversar com a senhora aqui no nosso programa para a gente falar desse assunto que é tão importante, saúde mental. Isso é tão importante para a vida nos dias de hoje, não é isso? Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, Licênio, um prazer, viu? Muito bom estar aqui. Eu fico muito feliz de programas como o seu estar valorizando essa pauta da saúde mental, porque eu vejo que esses índices aí, né, dessa matéria, eles apontam justamente para o preconceito que a gente ainda tem hoje na nossa sociedade, da falta de consciência, do esclarecimento. Então, eu busco muito, para além do consultório, expandir essa informação para que a gente desconstrua esses paradigmas, né, e torne a saúde mental acessível, né, esse letramento emocional. Perfeitamente. E é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, em que a gente tem uma vida muito corrida, uma sociedade que não para, e a gente tem esse adoecimento cada vez mais presente nas nossas vidas. Eu fiquei muito intrigado com esse número. 68% dos brasileiros relatam que já terem sentido ansiedade e mais da metade nunca buscou ajuda. Por que a gente relativiza tanto esses problemas de saúde mental, hein, doutora? O que eu observo é exatamente isso, sabe? O preconceito em torno, ainda se tem aquela ideia, sabe, de que quem precisa de psicoterapia, de trabalhar a saúde mental, é porque é uma pessoa desajustada com a realidade, ou seja, né, ainda é tida como louca. Então, esse tipo de preconceito faz com que as pessoas não busquem o seu desenvolvimento pessoal, o seu autoconhecimento, uma vez que ministrar, né, administrar as nossas emoções, gerir os nossos sentimentos é um cuidado básico que a gente deve ter conosco, como a gente escova o dente, como a gente toma banho, como a gente cuida da nossa alimentação, cuida do nosso exercício físico. Então, eu tento trazer assim alguns exemplos bem pontuais para a gente entender que se você sente algo, você precisa acolher. Mas tem uma questão também, Elisânia, a gente tem uma cultura de repressão dos afetos, não é verdade? Na infância. O que acontece na infância ainda? Ainda hoje acontece, bem, menos, mas ainda acontece. Engole o choro, para com isso é besteira, isso é bobeira. Então, sentimentos de raiva, tristeza, é tido na nossa sociedade como algo negativo, que não deve ser expresso, quiçá sentido, né? Então, nem deve ser sentido. Então, vida que segue, vambora, né? Então, é isso que você está falando, a correria, o pragmatismo, os objetivos. Então, isso está sempre à frente de algo que é do humano sentir. Ah, eu estou me sentindo indisposto, eu estou me sentindo desanimado, eu estou com raiva, eu estou triste. A sociedade e a forma como as pessoas educam os outros, tanto na empresa, por exemplo, quando um líder, né, não respeita o movimento, ou o tempo, o ritmo de um funcionário e pratica algum tipo de assédio moral, seja dentro da casa, que não respeita o tempo da criança, ou na escola. Então, a gente tem uma cultura muito repressora em relação aos nossos afetos. Então, com isso, fica difícil ter uma consciência de que eu preciso resolver isso, né? Sim, sem dúvida. E essa rotina acaba fazendo com que a gente negligencie essa, vamos dizer assim, essa fala do corpo, né? Assim, porque o corpo fala, né? Seja de qual for os sentimentos, ou da forma física ou da forma psíquica também, né? E esse impacto silencioso da saúde mental na qualidade de vida da nossa população, isso é muito sentido e nessas rotinas. Doutora, e a minha pergunta, como é que você faz para, primeiro, diagnosticar em você, ou perceber em você que você está negligenciando
esse tipo de situação no seu dia a dia, seja no excesso de trabalho, ou nessa rotina que você tem muito louca, ou nesse excesso, às vezes, de cuidado com a sua casa, com o seu eu, às vezes você acaba potencializando aquilo, a casa não pode estar suja um dia, não pode estar, sabe, que você fica fissurado naquela, e aí você acaba Sim. despertando essa ansiedade, às vezes é no trabalho, é uma coisa que você não consegue entregar, de repente é uma prova que você vai fazer, é um teste que você vai fazer, é a carteira da habilitação que você não consegue tirar nunca, sabe? E aquilo vai acumulando, vai acumulando. Como é que eu percebo isso? E qual é o momento em que eu devo dizer assim, não, eu estou precisando de ajuda? Como é que eu identifico isso? É. Infelizmente, Eristênio, muitas pessoas só vão buscar realmente ajuda quando a pessoa não consegue mais sair de casa. Então, às vezes, está no transtorno do pânico, ou já está com depressão. E é o que eu sempre falo, e eu vou falar aqui. A gente não precisa adoecer, ter algo grave, para buscar o autoconhecimento, para buscar cuidar da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, assim, um sintoma leve, por exemplo, de que você não tem conseguido dormir bem. Ah, Luana, tem apenas uma semana que eu não estou conseguindo dormir bem. Isso já é um sinal. Você vai esperar agravar, você vai esperar realmente entrar num quadro de insônia. Então, presta sempre atenção nas questões básicas da rotina e da necessidade de um ser humano, que é dormir, se alimentar, gerir a sua rotina. Então, o que você tem de rotina de estudo, de trabalho? Como é que você está gerindo e se sentindo na sua rotina? Preste atenção nisso. Se você não está conseguindo lidar com as demandas, se sente indisposto, cansado, não está conseguindo dormir, está comendo demais ou está com falta de apetite, como é que tem estado o seu humor? Você tem estado mais agressivo? Então, tudo isso, assim, a forma como você vem se sentindo e a maneira como o seu corpo está sinalizando são indícios. Então, eu recomendo, assim, começar a olhar para o básico da sua rotina, de como ela está e como que seu corpo está reagindo. E nesses pequenos sinais, não negligencie, como você bem falou, né? Você falou esse termo, a gente acaba negligenciando. Então, assim, não negligencia por quê? Porque os sinais estão aí. E se você não tratar e não resolver agora, é o que eu falo para muitos pacientes, a vida cobra lá na frente. A vida nos cobra. Então, a gente não precisa esperar algo grave acontecer para a gente buscar algum tipo de apoio. E o que eu tenho percebido também, doutora, assim, de conversas e a gente acaba conhecendo a rotina de muita gente e acaba se deparando com a situação de muita gente, né? Eu tenho percebido isso com certa frequência, é o uso de medicamentos, por exemplo, fármacos que são consultados, prescritos por médicos para controlar a ansiedade, sabe? Muita gente utilizando do uso de comprimidos para controlar a ansiedade. A gente sabe que quando você vai para o médico, que ele te passa um remédio, passa um fármaco, isso é para controlar uma doença que está iminente no seu corpo, né? Seja para curar aquele problema, aquela chaga que está lhe atendendo ali. Então, se as pessoas estão tomando cada vez mais remédios para ansiedade, remédio para conseguir dormir, ou seja, já é num nível que você já tem uma evolução muito grande dessa Sim. patologia, vamos dizer assim. E para evitar que a gente chegue a ter essa dependência do remédio para você controlar isso. E aí a minha pergunta é o seguinte, por exemplo, praticar atividade física, isso ajuda de alguma forma a controlar a ansiedade, a essa dificuldade de saber controlar com o dia a dia ou lidar com essa rotina? Isso pode ajudar de alguma forma? Ajuda demais. As pesquisas apontam, isso é dado científico, de que pessoas que praticam atividade física, seja qualquer atividade física, desde que seja movimentar o seu corpo, já diminui medicamentos de depressão e ansiedade. Então, os estudos apontam isso. Quando você faz atividade física, libera naturalmente hormônios do prazer, como serotonina, dopamina. Tem uma pesquisa recente também que diz que quando você pratica atividade física, você produz um hormônio chamado irisina. E ele, em quantidades grandes no seu cérebro, quando você pratica atividade física, diminui a possibilidade de você ter Alzheimer. Eles combatem a proteína que forma o Alzheimer. Então, assim, a atividade física é algo que eu prescrevo de forma básica para todos os meus pacientes.
Então não precisa se obrigar a fazer um tipo de atividade em especial, desde que seja movimentar o seu corpo, pelo menos 20 minutinhos por dia. Eu vejo também, eles têm uma banalização da utilização dos medicamentos. Quando a pessoa realmente, como você falou, uma situação que realmente precisa, a pessoa está com uma vida extremamente desregulada, ela precisa realmente do medicamento para administrar, ou até mesmo, dependendo do caso, vai precisar a vida inteira. Mas o que eu percebo é que a maioria das pessoas estão tomando medicamento porque não querem suportar a frustração, uma dor, um luto, sendo que a tristeza ela faz parte da gente. Então a gente precisa lidar de uma maneira a ressignificar, a olhar para aquele problema de uma maneira diferente. Só que muitos querem apenas tomar o medicamento para anestesiar a dor, mas elas não procuram autoconhecimento, a psicoterapia, que é o que de fato vai mudar a forma dela, não só de olhar para o problema dela, mas a forma dela de lidar com aquela questão. É o que eu sempre falo: pílula, medicamento, não vai mudar a sua forma de pensar, não vai mudar a sua forma de enxergar, de olhar e lidar com a sua vida. Somente um processo profundo de autoconhecimento. No caso, o medicamento ele vai atuar apenas numa questão cerebral, química, que vai atenuar um pouco os seus sintomas físicos. Sei. Mas o pensamento que gera esse sintoma físico não muda. Doutor, eu vou fazer uma pergunta bem franca e eu queria uma resposta bem franca também. Ansiedade é frescura? Lógico que não. De jeito nenhum. E a gente precisa combater esse tipo de preconceito. Ontem eu até divulguei um vídeo de uma apresentadora que tem visibilidade nacional, que falava de burnout, a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. E ela em rede nacional, falando, rindo sobre burnout. Se a pessoa arranjar um namorado, ela vai resolver o burnout dela. Olha, então assim, é cada coisa que a gente vê, e eu trouxe justamente essa reflexão para minha rede, sabe? A gente tem a missão, você enquanto apresentador, eu enquanto psicóloga, a gente tem que levar assuntos a sério. E daí eu falei ontem na minha rede, é esse tipo de conduta em rede, em mídia, banalizando, fazendo risinho, é que a gente mantém o preconceito existente. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está afastando uma pessoa que precisa de ajuda a procurar. Porque às vezes a pessoa tem até dificuldade de falar para a família que está assim, passando por ansiedade. Porque ela tem medo de julgarem ela tem medo de estar incomodando a família, incomodando os amigos, ela tem vergonha do que ela está sentindo. Então nós, enquanto o jornalista, o repórter que tem um programa, eu enquanto psicóloga, a gente tem que levar os assuntos a sério, e a gente só pode falar para mais pessoas, para a população, aquilo que a gente entende. Essa pessoa, né, essa apresentadora, falou algo que ela não entende. E ela riu, ela debochou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ansiedade é algo que todos nós temos, tá? Mas, por que eu falo que todos nós temos? Porque a ansiedade é a energia vital para a vida. Eu estou aqui, eu tenho um nível de ansiedade, poxa, eu estou preocupada que eu tenho que entrar no programa, eu tenho que entrar no horário. Você está aqui, um pouco, né, assim, é uma tensão normal, você está se apresentando e tudo, mas aquela ansiedade que se eleva, que é em excesso, ela não é frescura. Existe algo de pensamento, de lidar com sentimentos por trás, que faz a pessoa desregular essas emoções e ela não consegue entender o que está acontecendo com ela. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, porque é uma falta de entendimento sobre o que ela está sentindo. Ela não consegue dizer, ela não consegue nomear o que está gerando a sudorese, taquicardia ou desmaio. Então, ela só precisa de um tempo para se compreender. Talvez essa pessoa esteja engolindo muito sapo, né? Assim, lidando com muita coisa que ela está insatisfeita. Talvez essa pessoa esteja se forçando a trabalhar muitas horas por dia. Enfim, são N questões que a pessoa muitas vezes está ali se forçando e ela já não tem mais ideia do que está gerando o quê, sabe? Se é problema no relacionamento conjugal, enfim.
Então, uma série de coisas que ela precisa parar um pouco, respirar e cuidar de si, cuidar da sua vida. E quando a gente começa a fazer isso, naturalmente, esses sintomas vão desaparecendo. Perfeitamente. Eu fiz essa pergunta justamente porque a gente tem um público que a gente alcança, muita gente pelo rádio também, doutora, e tentar desmistificar essas coisas, porque a gente acaba vilipendiando, negligenciando, tentando achar que isso é frescura, que isso acontece com os outros, mas na verdade está dentro da vida da gente, está dentro da casa da gente, é dentro do trabalho, é dentro da rotina da família. E se a gente não ajudar um ao outro, fica cada vez mais complicado, né? Doutor, eu quero agradecer a participação da senhora, um papo muito interessante. Eu sempre gosto de trazer esses temas aqui no programa, porque reacende justamente essa importância do uso dos veículos de comunicação como sendo uma porta também para influenciar as pessoas a buscarem, né, ajuda, buscar essa autoajuda, reconhecer o seu corpo, reconhecer a sua vida, sabe? Praticar uma atividade física. Se você gosta de correr, gosta de dançar, gosta de brincar, gosta, sabe? Vai fazer aquilo que você gosta, aquilo que dá prazer, aquilo que você se sente bem. Não tem coisa melhor do que a pessoa dormiu a noite bem. Sabe, doutora? Você, olha, acordei hoje, mas eu dormi tanto, eu dormi bem, eu dormi tão bem. Isso melhora o ânimo. Na vida não é só flores, a gente não vai estar feliz sempre, a gente vai chorar em algum momento, vai doer em algum momento, vai se machucar em algum momento. Isso faz parte da vida. Aprender a conviver com a dureza da vida também é um processo difícil, né, doutora? Com certeza, é difícil. Todos nós temos esses momentos, né, da dureza da vida. Todos nós. Se a gente não passou, a gente vai passar. Então, é natural que num momento mais difícil, você precisa de um apoio, você precisa de um suporte. E é só você quem vai estar com você naquele momento. E quantas vezes você precisa de um apoio de alguém que não vai reagir da maneira como você quer, que vai interpretar de um jeito que não é coerente com o que você pensa, e daí você se irrita mais ainda. Então é o que eu falo, nós somos seres únicos, cada um tem o seu pensamento, o seu sentimento. Nós não temos controle sobre a maneira como os outros vão reagir a gente. Então a gente precisa ter esse entendimento e essa inteligência emocional para não ficar criando expectativas, que é o que realmente nos frustra. Claro, expectativa a gente cria, mas e no momento que não vem? Eu vou ficar cobrando do outro? Eu vou ficar reclamando da vida? Então, esse acolhimento que a gente precisa ter nesses momentos mais desafiadores é um trabalho nosso individual que a gente tem que fazer, e a melhor forma da gente ter esse cuidado é cuidando da nossa vida como um todo, mente, corpo, espírito, e encontrar os meios de acessar esse conhecimento e praticar na vida, né?